No caso aí, quem for chegando vai colocando a frequência. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Lívia. Pessoal, então vamos lá, continuando, tá? Estamos aí na página. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Paramos na página 178 ontem, certo? Página 178. Paramos ontem nessa página aí, tá bom? Boa tarde, Isabelle. Boa tarde aí. Então, gente, hoje nós vamos começar. Isso, aí eu respondi o investigue, exatamente. Agora a gente vai entrar na página 179, tá? Página 179. Ok? Vocês disseram que tá ok aí para pegar o livro, a gente conversa. Peraí, professor, eu tô abrindo o livro. Tá. Página 179. Pronto, professor. Tá. Quem é que pode ler? Você sabia? Eu posso, professor? Pode, mano. Homem diagnosticado com o pior caso de supergonorreia do mundo acende alerta em médicos. A Organização Mundial da Saúde já havia alertado para a aparição de um perigoso tipo de gonorreia, resistente a antibióticos. Agora, um grupo de médicos britânicos anunciou o caso mais grave, já detectado no mundo dessa infecção sexualmente transmissível. O Serviço de Saúde do Reino Unido explicou que a paciente é um homem que vivia em uma relação estável com uma parceira, mas se contagiou com a superbactéria no início do ano, quando teve um caso com uma mulher no sudeste da Ásia. Ao aplicar o tratamento tradicional contra a doença, uma combinação de azitromicina e ceftriaxona, os especialistas constataram que o homem não respondia aos antibióticos. Esta é a primeira vez que um paciente apresenta resistência a esses medicamentos e a maioria dos outros antibióticos frequentemente usados, afirmou a médica Linda alguma coisa. Até o momento não foram identificadas outras pessoas com infecções semelhantes, mas há uma investigação em curso do Serviço de Saúde britânico. Funcionários de saúde estão tentando rastrear pessoas que tiveram relações sexuais com o paciente para conter a possível propagação da doença. Testes realizados com homens sugerem que apenas um tipo de antibiótico é capaz de curá-lo, mas ainda precisa aguardar algumas semanas para verificar se o remédio realmente terá o efeito esperado. Supergonorreia. Não é a primeira vez que um tipo de gonorreia resistente a medicamentos causa comoção na comunidade médica. Também ao Reino Unido, em 2015, foi detectado um tipo resistente à azitromicina, mas os especialistas asseguram que o caso do homem internado atualmente é ainda mais alarmante.
presidente da Associação Britânica para a Saúde Sexual disse que a aparição desta nova supergorreia é muito preocupante e mostra um desenvolvimento significativo da bactéria que causa a doença. A OMS está cobrando que países monitorem a dispersão da gonorreia resistente e invistam em novas drogas. A situação é bastante sombria, comentou Mônica Balazegaram, da Parceria Global de Pesquisa e Desenvolvimento de Antibióticos. Há apenas 3 drogas sendo produzidas e não há garantia de que alguma vá de fato funcionar. Tá vendo aí, né? Vocês viram que, de certa forma, ainda tem aqui mais, né? Mas vocês já viram aí, de certa forma, tem gonorreia que não se adapta com os antibióticos. Então, a pessoa não consegue se curar ou consegue tratar a doença, entendeu? Vocês viram aí, né? O processo, como é que é bem complicado. Continua, Carol, para fechar. Tá. E segundo a OMS, serão necessárias vacinas para interromper a dispersão da gonorreia, desde a introdução da penicilina, que garanta uma cura rápida e confiável. A gonorreia desenvolveu resistência a todos os antibióticos, explicou Richard alguma coisa, das escolas de Londres de Higiene e Medicina Tropical. Nos últimos 15 anos, a terapia precisou ser trocada 3 vezes por conta do aumento das taxas de resistência no mundo. Estamos agora num ponto em que estamos usando as drogas como último recurso, mas há sinais preocupantes de falha no tratamento devido a cepas resistentes. Ok. Obrigado, viu, Carol? Alguma pergunta aí, gente? Algum questionamento? Tem alguma pergunta que vocês ficaram com dúvida dentro do texto? Sim ou não? Então, mas ele sobreviveu? Chay, eu não sei, Guilherme. Não sei se ele sobreviveu. Não tem notícias sobre, entendeu? Isabelle, página 180. Vamos entrar na sífilis agora, certo? Página 180, gente. Vamos aí, vamos para cima, tá? Bom, vamos para sífilis. O que é a sífilis? A sífilis, gente, é uma doença causada pela bactéria, tá? O nome da bactéria é chamada Treponema pallidum, certo? É o nome da bactéria. É uma infecção sexualmente transmissível, assim como a gonorreia. Ela tem a possibilidade de transmissão de forma congênita, tá? Mas também pode ser transmitida por beijo. Ó, tá vendo aí, ó? A sífilis pode se pegar por beijo, viu? Cuidado. Deixa eu descer mais minha câmerazinha aqui. Caso haja lesões na mucosa da boca e transfusão de sangue. Então, ó, já vimos aí mais uma informação a respeito da sífilis, né? Cuidado com a questão de quem gosta de ficar com muitas pessoas, tá? Às vezes as feridas elas são internas na boca, você não vê. Cuidado. Cuidado para não pegar uma sífilis aí, uma herpes na boca. Por isso que é importante você não ter muitos parceiros de esquema, de fica, dessas coisas. Não é bom, tá? Porque senão você tem uma grande tendência natural de ficar doente, tá certo? Então, muito cuidado, pessoal. Porque a doença, ela não...
Ela não, já, como eu já falei ontem, ela não tá escrita na testa da pessoa, não. Tá bom? Então, assim, muito cuidado mesmo, tá certo? O demais a gente vai levando aqui. Qualquer pergunta que tiver, vocês podem dizer, tá bom? Não fiquem na dúvida, não aí. Vamos para cima. Bom, o sintoma, primeiramente notado, é uma ferida que não sangra e não dói. Tão discreta no caso da mulher que, na maioria das vezes, passa despercebida pela pessoa contaminada. Tá? Então, olha aí, ó. Mais uma informação que pode ser preocupante, né? Muitas vezes a pessoa já imagina que tem, mas mesmo assim ainda bem. E ele não quer nem saber, né? Quer muitas das vezes resolver o problema, ficar com outra pessoa e tal, não tá nem aí, né? Então exatamente, é muito preocupante em termos gerais isso, tá bom? O que a gente apresenta, o que a gente fala muito, Yasmin, é que a gente percebe que as pessoas elas são muito negligentes com as coisas, entendeu? Tipo, na questão de muitas das vezes sabe que é doente, tá doente, mas, né? Você tira pelo caso do coronavírus aí, muita gente doente sai no meio da rua sem máscara, sem o álcool gel, e sabe que não pode sair, tem que ficar de quarentena e acaba saindo, entendeu? Pois é, exato, exato. Pronto, nada melhor do que o próprio coronavírus aí para dizer para nós o que está ocorrendo dentro da sociedade, né? Mas Ei, tudo bem. professor, parece que a China já está descobrindo uma outra doença. Como é? Parece que a China está descobrindo já uma outra doença que pode até gerar uma pandemia de novo. É verdade, verdade. Vai aparecer muitas agora, Guilherme. Infelizmente, a gente está propício agora a muitas coisas, né? Infelizmente. Mas, quando a gente estiver vivo, há esperança. Tá assim? Bom, então vamos lá, vamos continuar aqui. Bom, então o sintoma primeiramente notado é uma ferida que não sangra, não dói, tão discreta no caso da mulher que a maioria das vezes passa despercebida. A ferida, ela deve aparecer dentro de 3 a 12 semanas e desaparece em pouco tempo, tá? Então ela aparece e depois desaparece. Não significa cura, pelo contrário, sinaliza que a doença passou do primeiro para o segundo estágio, tá? Pois, pois sim, a sífilis possui diferentes manifestações. Nós temos a sífilis primária, nós temos a sífilis secundária, nós temos a sífilis terciária e ainda temos a sífilis congênita, tá bom? Vamos dar uma olhadinha nos estágios da sífilis, tá bom? Para a gente poder diferenciar uma da outra. Dormi muito mal à noite. Professor, Tô morrendo de sono. Oi. mas tipo, quando ela aparece, ok, é quando ela desaparece. E tipo assim, alguém está com a sífilis, só que ela desapareceu, foi para a segunda fase. Se ela beijar alguém, essa pessoa vai pegar? Sim, mesmo que desapareça. Hum, Tu já viu como acontece, Yasmin, na sintomática do coronavírus? Às vezes a pessoa não sente nada, mas está com corona. Pois é a mesma coisa, entendeu? O vírus está lá, só que ele se inibiu, tipo assim, entendeu? Beleza? Então, Stephanie, boa tarde, página 181, Stephanie. Então, gente, estamos aí, tá? Vamos entrar agora na fase da sífilis, tá? Vamos entender as 3 fases aí. Vamos lá. A forma primária.
A forma primária, ela é caracterizada exatamente pelo aparecimento de feridas, também conhecidas como cancro duro, tá? Esta, em poucas semanas, desaparece sem deixar vestígios. Então, ela aparece, as feridas, tá? Na boca, na pele, na mão, tá? Em algumas pessoas é assim, tá? Nos homens são mais fácil notar, pois aparece na superfície do pênis. No homem já é mais rápido, porque aparece na superfície do pênis logo, tá? Mas nas mulheres, elas podem se manifestar por pequenos lábios ou na parede da vagina, tá? As feridas não são facilmente detectadas. O cancro duro também pode aparecer nas mamas, seios, nas palmas das mãos, na palma da mão também, tá? No ânus, tá? E na língua, caso da língua também, viu? Então, muito cuidado, tá? Muito cuidado mesmo, porque é exatamente uma doença muito perigosa, tá certo? E aí é isso. Tem que ter cuidado para poder a gente não tomar medidas erradas aí a respeito do assunto, tá bom? Beleza, galera, e é isso aí. Vamos para cima. E atrás vem gente. Bom, vamos para a segunda fase? Segunda, né? Ó, já na segunda fase, se desenvolve entre 6 e 8 semanas após o desaparecimento das lesões. O corpo é tomado por manchas vermelhas, tá? Pele e órgãos internos. Além disso, é possível identificar descamações na pele. A pele começa a se descamar. Ínguas na região genital. Aparecem as ínguas. Larissa, boa tarde, página 181. Segundo parágrafo. Dores de cabeça e musculares, tá? Acontece logo. Perca de peso, febre leve e falta de apetite. Os sintomas dessa fase podem ir, vir e durar aproximadamente 2 anos. Olha aí, 2 anos a pessoa sofrendo. Fora que ainda apresenta surtos, tá? Tem pessoas que apresentam surtos de loucura, que podem ser cada vez mais insistentes. A doença ela avança tanto, Yasmin, que às vezes a pessoa acaba ficando doido. Surto, dá um insulto, do nada, assim. Tá? Essa é a segunda fase. Ela já é mais problemática, tá? Por isso que é importante que quando talvez identificar uma pessoa que tem essa doença, possa procurar logo o médico para não chegar em fases, como é que eu diria, mais avançadas, né, da doença, né? Congênita é a doença, a gente vai já falar dela. A gente vai já falar dela, é transmitida geneticamente. Vamos já falar dela, tá bom? Vamos para a terceira fase. Ó, a terceira fase, ela aparece quando não se combate a doença. De que forma ela possa regredir, diminuir. A sífilis no estágio, nessa terceira fase, gente, ela pode causar sérios danos a órgãos do corpo. A pessoa pode ter convulsões, perda auditiva, problemas neurológicos no cérebro, alucinações. Só para citar alguns dos casos mais graves, o infectado na terceira fase ele pode chegar até a paralisia geral, parar todo o corpo, tá? O tratamento da doença é bem simples e quanto mais cedo for feito o diagnóstico, maior é a probabilidade de cura com menores doses de antibiótico, normalmente à base de penicilina. Então, ó,
a penicilina. Ela é uma doença que tem cura, tá? Então vocês viram aí, né? É uma doença cruel, mas que tem cura. Tá bom? Então, sintomas, essas coisas. Gente, a gente tá aqui na forma de não é incentivar ninguém ter relação sexual. Não, não é isso. A gente tá aqui para mostrar para vocês o que a gente estudou até o dado momento. A gente estudou todo o processo, estudamos o corpo humano todinho, não foi? Conhecemos todas as partes. Aborto, como acontece a gravidez, como pega uma doença, questão de se preservar, tudo vocês já aprenderam, já sabem como é que é. Agora é trabalhar o psicológico, trabalhar a mente e disseminar para as outras pessoas o que fazer com certas situações complicadas, tá? Então vamos se atentar aí e prestar atenção para não vacilar, tá bom? E também orientar as pessoas de forma correta, tá? O problema, Yasmin, com as doenças que é para ser combatida mais rápido, é porque as pessoas não procuram, né? A pessoa, não sei o que, não vou ao médico, tá, dá muita faxina, e não sei o que, muito complicado, demora, não sei, tá uma gripezinha e vai tomar remédio por conta própria, ou então aparece uma feridinha, aparece um roxo, aparece alguma coisa e faz os tratamentos em casa, mas não vai no médico, entendeu? Aí vai se agravando. Mas toda doença exatamente é isso. Então essa daí é a terceira fase, tá? Ó, aí agora a gente vai falar sobre a sífilis na gravidez. Ó, sobre a sífilis na gravidez, é importante dizer que se a mãe não realiza o tratamento, assim que descobre a infecção, corre o risco de aborto. Primeiro já corre o risco de aborto, se ela souber que está com sífilis. Tá? Depois, má formação do feto. Depois, possibilidade da criança morrer no parto. Né? O tratamento em gestante costuma ser feito com injeções periódicas de penicilina. Aborto espontâneo. Começa a sangrar. Já viu aqueles abortos espontâneos? Chega 3 meses ali, a mulher começa a sangrar, pronto, ela teve um aborto espontâneo, e aí ela vai ter que fazer a curetagem, que é a limpeza, né? De todo o seu útero. Certo? O tratamento em gestante costuma ser feito com injeções periódicas de penicilina, e quanto antes iniciado, melhor. Tá? O tratamento da sífilis congênita é quando o bebê é infectado pela mãe, tá? Olha aí, ó, a tua pergunta. Também é feito com doses periódicas de penicilina, dependendo da idade da criança. Então, a criança também, se ela tiver com a sífilis herdada da mãe, aí a gente tem que aplicar a injeção de penicilina na criança também para poder tirar a doença, tá? Normalmente o exame para detectar a sífilis é pedido no período pré-natal. Normalmente no pré-natal o médico pede, tá? E a cada trimestre da gestão devido à gravidade da doença. Tá bom? Uma pergunta, gente, aí? Tranquilo, absoluto ou não? Vamos para frente então, né? Vamos aí falar agora do... Tá bom, Yasmin. Vamos falar agora do cranco mole ou bubão. É uma doença sexualmente transmissível também. E ela é causada por uma bactéria. Tá bom? Vamos ver como é que funciona? Apresenta-se como lesões dolorosas e irregulares da região genital que aparece de 3 a 5 dias após o contágio. Então, você teve relação com a pessoa. Se a pessoa tiver o cranco mole, de 3 a 5 dias ela aparece. Tá? Além disso, as feridas secretam um líquido esverdeado, podre, purulento, que é fede, né? O líquido.
E nas virilhas pode aparecer os bubões, tipo bolhas, tá? Saliência que envolve apenas um dos lados do corpo, é dolorosa e quando rompe libera grande quantidade de pus. Ai, quem acabou de almoçar, hein? As lesões podem se apresentar também no ânus, na boca, na garganta, que são extremamente incômodas. Incomoda demais, tá? Por quê? Porque são bolhas que inflamam e machucam. Entendeu? Só um minuto, gente. Pronto, vamos lá, voltando. Alguma pergunta até aí? Sobre o cranco mole? Tá, vamos continuar então. A gente vai ver aí se existe no final. Viu, Guilherme? Eu já vi o caso, mas não sei se foi totalmente. Eu vi o caso já na ciência. Tá? Vamos ver aí. No finalzinho da explicação eu falo. Bom, nas mulheres, entretanto, há casos em que as feridas não são identificadas. Processar a pergunta da Yasmin. Yasmin, cadê? Como que aparece na garganta? Na garganta é como se fosse uma inflamação, Yasmin, que a pessoa tenta engolir e não consegue direito. Dói. É como se a garganta estivesse inflamada. Viu? Bom, nas mulheres, entretanto, há casos em que as feridas não são identificadas e são indolores. Apenas comprovada a infecção por exame clínico numa consulta de rotina. Então, às vezes, a mulher tem e não aparece, entendeu? A mulher tem, mas já não. Tá ligado? Ok, né? Vamos pra frente, vamos pra frente, vamos pra frente. Bom, nas mulheres, tal, beleza. Em relação à transmissão, temos a contaminação por contato sexual, bem como por meio de contato direto com a lesão. Então, se você tiver contato sexual ou com contato com a lesão, você pode pegar a doença, tá bom? O tratamento se realiza à base de antibiótico e durante esse período as relações sexuais devem ser suspensas. A higiene íntima deve ser bem criteriosa, feita com água morna, sabão neutro, sempre que urinar, tá bom? Então, Guilherme, o cranco mole, de certa forma, ele pode ser também tratado, tá? Não sei e não garanto se é 100%, mas tem como você controlar a doença, tá bom? Como saber se é cranco mole? Bom, para o diagnóstico do cranco mole, deve-se ir ao ginecologista, no caso da mulher, e aí no urologista, no caso do homem, tá? Que ele observe as partes íntimas, né, os genitais, à procura de feridas ou lesões. Para confirmar a doença, pode ser preciso fazer exames que incluam uma raspagem da ferida e envio para análise laboratorial, tá certo? Além disso, como a doença é um pouco parecida com a sífilis, o médico poderá pedir também um exame de sangue específico para a sífilis, que é o VDRL. O que é esse exame? VDLR? Ele é um exame de sangue que serve para diagnosticar a sífilis, que é uma doença sexualmente transmissível. Além disso, esse exame também pode ser solicitado para acompanhar a doença em que já tem sífilis. Tá beleza? Que deve ser repetido 30 dias depois do início do tratamento. Tá? Qual a diferença básica entre o cranco mole e o cranco duro?
Existem dois tipos, né? Cancro mole e cancro duro, que é a sífilis, tá? Então vamos lá. O cancro mole, ele fica no tempo de incubação até 5 dias. Teve relação. Daqui a 5 dias, de 2 a 5 dias, ela já começa a aparecer. Já a sífilis, não, ela já demora entre 30 dias aí para poder saber se está com a doença ou não, tá? As características das duas, feridas. Aparece logo feridas, tá? Já na cranco mole, como o nome já diz, ó, cranco mole, a ferida é mole. Já no cranco duro, a ferida é dura, tá? Já no cranco mole, aparece uma íngua inflamada, dolorida e Professor, avermelhada. Oi. então existem dois tipos dessa doença? É porque assim, eles chamam de cranco mole ou cranco duro, mas o cranco duro seria a sífilis. Deu para entender, Guilherme? Sim, deu sim. Tá. O cranco mole causa dor e o cranco duro, que é a sífilis, não causa nenhuma dor. Por isso que às vezes ele acaba sendo assintomático, mas a pessoa tem. Entendeu? Tá certo? E aí, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, tá? Eu vou fechar na herpes, que é uma das que a gente mais tem medo. E incrível que pareça, gente, 80% da população brasileira tem a herpes inibida, certo? Ei, professor, só contar aqueles que nem sabem que tem herpes. Fora isso, né? Que a gente não. Isabelle Almeida, eu fico em dúvida se, tipo, se logo no começo fazer o tratamento a pessoa fica sem a doença depois. Existem algumas doenças, Isabelle, que tem cura com tratamento. Algumas doenças não têm cura. Por exemplo, a AIDS. A AIDS ainda não tem cura. Por exemplo, você só trata ela com coquetéis. Tá? Mas a gente viu que a sífilis tem cura, que a, que a gonorreia tem cura, né? A gente viu aqui também. Tudo é tratamento de antibiótico. Nós vimos também a questão do cranco mole, né? Então, assim, existe, mas é muito chato você pegar uma doença dessa, né? Que depois pode aparecer de novo. Muito complicado, entendeu? Complicadíssimo, tá? Então vamos falar da herpes, né? Que eu acho que é um vilão aí no meio da nossa sociedade. Quase 80% da população brasileira tem ela, a herpes labial, aquela que aparece a feridinha, tá? Vamos lá. A herpes, o causador é o vírus, né? Estima-se que cerca por cento de 90%, ó. Para mim era 80 na época que eu comecei a estudar. Eu não tinha lido aqui ainda, falei naturalmente. Mas, ó, cerca de 90% da população mundial tem o vírus, ó, certo? Alojado no corpo. É importante saber que há dois tipos de infecção comumente conhecida, que é a herpes labial, que a gente chama de HSV1, tá? E a herpes genital, que a gente chama de HSV2. São dois tipos aí. Ambos podem ser transmitidos durante os períodos de crise ou mesmo entre eles, quando os sintomas não são aparentes. Por exemplo, a transmissão indireta, que ocorre através de uso dos objetos pessoais, ó, como toalhas, talheres, copo. Você está bebendo aqui tua água aqui, aí tu toma aí, meu amiguinho, me dá um pouquinho da tua água aí tu bufo. Não sei o que, me dá um pouquinho, me dá um pedaço desse teu negócio aí, tu bufo, botou na boca, a pessoa, a doença às vezes é assintomática, tá lá, tem uma feridinha bem pequenininha, ou pegou. Por isso que não é bom você emprestar os seus materiais pessoais. Batom.
Ai, mulher, que batom lindo. Deixa eu passar aqui também. Aí vai, bufo, passa o batom na boca. Vou passar o batom, pegou a herpes. Entendeu? Professor, e não é só batom também, qualquer utensílio de maquiagem, por exemplo, base, pó, qualquer coisa. Qualquer material que tenha contato com o vírus, meu filho, teve contato com você, pega também. Nem perigo. Entendeu? Então, é o que eu falo. Conselho a gente não dá, né? Porque ninguém segue conselho mesmo. O que, que a gente faz? A gente simplesmente não utiliza materiais de outras pessoas, de maneira alguma. Porque se você usar, pessoal, você vai adquirir uma doença que não seja dentro do seu perfil ali. Tá certo? Então, muita gente acaba sendo negligente com ela mesma. Sabe que não pode usar aquilo ali e acaba utilizando de forma inadequada ou de forma irresponsável, né? A maioria das pessoas são assim, né? E aí acaba muitas das vezes sendo irresponsável e ainda responsabiliza outras pessoas depois. O fato é, cuidado, muito cuidado com a relação, com seus objetos, com as pessoas que você anda, com as pessoas que você beija, com as pessoas que você pega. Tudo isso a gente tem que ter cuidado para no final a gente não ter que procurar um médico, né? Ah, Yasmin, pode ser um beijo no rosto, se a pessoa tiver uma ferida no rosto que está tapada com maquiagem. Pegou, minha filha. É, muito cuidado, tem que ter, se vacilar, entendeu? Queria só perguntar para vocês se todo mundo que está aí colocou o número na frequência. Pronto. Então, gente, eu queria agradecer, tá? Desejar boa tarde para vocês. Semana que vem a gente volta aí, tá? Continuando aí, se Deus quiser encerrar esse capítulo na próxima semana. Quando for na outra, a gente fica só fazendo atividade. Aí vocês devem fazer o segundo simulado também, né? E vamos para cima, tá? Porque tem mais aí, se Deus quiser. E a gente vai. Tchau, Tamé. Até a próxima semana. Tchau. Um abraço aí. Deixa eu interromper a gravação.